Existem pessoas que têm medo da pressão. Existem pessoas que procuram a pressão. E existem pessoas que gostam da pressão. Afinal de contas, quem é você em tempos de crise? Como é que você tem lidado com as crises que se apresentam para você desde o momento que você acorda? É sobre esse tema que a gente vai falar. Sejam bem-vindos ao 18º episódio do nosso podcast Conversa. Eu me chamo Rafael. Eu me chamo Mônica. Sejam bem-vindos a mais um Conversa. Mônica, esse mês de setembro foi um mês transformador em nossa vida. Eu vi surgir uma nova Mônica, uma Mônica que eu já via como uma grande empresária, mas eu senti algo diferente em você esse mês, né? Passamos por um momento de turbulência na nossa empresa, colocamos pessoas para fora por falta de alinhamento cultural, e eu vi Mônica assumir papéis que ela conseguiu, acho que, superar a capacidade mental dela. E eu queria que você começasse aqui falando para as pessoas como é que aquela Mônica de 2019, que todos os momentos de pressão chorava, se transformou nessa Mônica que, diante do caos, conseguiu aprender a gostar da crise, a viver na crise e a bater metas dentro da crise. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse processo de construção. Quando a gente começa a se colocar dentro de crises, a gente vai se transformando em pessoas resolutivas, né? Eu sempre tive essa característica dentro de mim, desde muito nova, de querer resolver os problemas. Então, todo problema que chegava até mim, sempre quis resolvê-los da melhor forma. E sempre me cobrei muito por isso, para ser uma pessoa que entregava o meu melhor. E eu sempre cobro isso das pessoas, né, que chegam para trabalhar na nossa equipe. E percebo que essa é uma demanda muito desgastante, muito difícil, que a gente encontra hoje, inclusive, né, na mão de obra. E no processo seletivo, quando a gente vai conversar com as pessoas, eu sinto, a gente já tem o feeling de poder perceber, desde a entrevista, do primeiro contato que a gente tem com as pessoas, até onde a gente consegue filtrar alguma coisa dela, né? Recentemente, a gente estava fazendo um processo seletivo, e aí eu sempre começo essa jornada no WhatsApp. Eu tento conversar e ir filtrando ali, fazendo uma pré-seleção pelo WhatsApp. E aí foi engraçado que teve uma que falou assim, eu perguntei o que foi que aconteceu que ela saiu do último emprego. Ela falou assim, ela tinha metas muito absurdas e desnecessárias. Eu falei, para nossa equipe aqui não... Isso é bem interessante e eu queria que você trouxesse, né, de forma clara para quem está assistindo, para que as pessoas entendam o quanto a crise ela transforma a gente. Isso que a Mônica falou aí agora é bem interessante porque quando você está em uma fase que você está por mérito, você começa a ter sensibilidade do que as pessoas que estão na fase anterior não conseguem perceber. Isso é que você falou aí agora. A pessoa não tem nem consciência do que ela está falando e ela acha que está falando uma coisa muito boa. Eu estava vendo um podcast essa semana que ele falava assim, que cada estação da nossa vida, ela é necessária um condicionamento. Quando eu estou na fase 1 da estação 1, eu tenho uma forma de pensar. Quando eu vou para a fase 2, eu mudo minha forma de pensar. Quando eu vou para a fase 3, fase 4, quando chega na fase 10, eu mudo para a estação 2. Só que quando eu vou para a estação 2, eu tenho umas competências que me levaram para a estação 2. Isso que você falou aqui agora é exatamente isso. Quando você vive o processo da transformação, você desenvolve habilidades que nem você imagina que tem. Mas quando você coloca diante de uma pessoa que está na fase 1 e não na fase que você está, você começa a ter o feeling de enxergar as coisas. E aí eu queria que você compartilhasse com as pessoas o quanto esse processo de transformação da Mônica, que inicialmente tinha medo da pressão, se transformou na menina que gosta de pressão e hoje se transformou na mulher que procura a pressão. O mês de setembro, para mim, foi esse mês, que você procurou a pressão e dentro da pressão você falou assim, eu performo mais disso. Que a gente conseguiu bater uma meta que nenhuma das colaboradoras desde o início da nossa clínica conseguiu bater. E Mônica, diante de um quadro de caos, conseguiu bater uma meta que não, até então era impossível. Ela não só bateu a meta, como ela passou da meta. Então, o que é que te fez conseguir performar diante do caos desse mês de setembro na nossa empresa? Todo mundo que empreende, né, todo mundo que presta serviço, a gente vende. E muitas pessoas não entendem que vendas é você se relacionar com a outra pessoa e mostrar que o seu produto é benefício para ela, né? Então, não tem mistério não, é você se envolver nos processos, é você querer, né, ser resolutivo, como eu falei aqui anteriormente, e você querer ajudar o outro, né? A gente sempre fala, né, vendas é você ajudar o outro, vendas é relacionamento, é você criar vínculos com as pessoas e você vai... Você acha que a Mônica de 2019, se tivesse nesse mês de setembro, conseguiria performar como a Mônica de 2025? Jamais, a Mônica de 2019 ia chorar. Pronto, perfeito. E por que a Mônica de 2025 não chorou diante, talvez, da maior crise? E quando eu falo crise, é pra você que tá me assistindo achar que quem tá performando
não entra em crise, tem crise. A diferença é que as crises mudam de acordo com o nível que você tá. Só que a gente gosta da crise, a gente passou a gostar de pressão. E talvez pra você que tá assistindo, que talvez esteja na fase 1, que tá com medo da pressão, não vai entender. Mas eu quero que você entenda que independente da fase que você estiver, você vai lidar com crises. Só que a diferença é que quando você tem mérito pra estar na fase que você tá, você performa na fase que você tá. E o que eu quero que você traga é exatamente isso. Por quê? Que as outras colaboradoras que não tinham as mesmas funções, as infinitas funções que você exerce, não conseguiram performar, e você, mesmo dentro da função que você já exercia, você assumiu um outro cargo por uma deficiência de não encontrar colaboradores, conseguiu bater metas que as pessoas que estavam antes não conseguiam. É isso que eu quero que você extraia da sua mente e compartilhe com quem está te assistindo de todos os cantos desse país e desse planeta Terra, como é que a gente faz para performar diante da crise. Você acha que isso aconteceu no passe de mágica? Você acha que isso é uma transformação gradual? E o que é que te fez não desistir no meio do processo? Entende? Vou falar dentro da tua mente. Lembra de 2019? Essa é a primeira vez que eu tô entrevistando ela, então a gente vai extrair o máximo, pra vocês verem que eu também sou bom entrevistador aqui. Então vamos lá. Quero que você mostre pras pessoas o quanto é importante você não desistir, o quanto é importante a crise e o que é que não te fez desistir, porque nesse percurso muitas pessoas já desistiram. As pessoas que trabalham comigo, nem todo mundo aguenta, porque eu vivo na pressão, gosto da pressão e eu gero pressão. Eu tô numa fase que eu não gosto mais, eu gero a pressão sobre as pessoas. E ela aprendeu a gostar disso, e ela tá aqui comigo por causa disso. E o que é que te fez não desistir no percurso, e o que é que te faz continuar no percurso, e o que é que te faz performar nesse percurso de tensão o tempo inteiro. É até clareza, né? De saber que você quer seguir aquele caminho e não tem outra alternativa, né? Quando você fica achando que a minha vida é assim, como você fala, né? A lei da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não, eu sei onde eu quero chegar, não sei onde eu quero chegar. Oxe, que bichadura, né? Assim, é você focar que você tá trilhando um caminho e você quer seguir aquilo. Então, os obstáculos que vierem, eu vou enfrentar. E como eu falei com você, eu sempre quis resolver problemas. Então, independente de ter uma meta, de não ter uma meta, eu vou estar ali para poder resolver problemas. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que durante a jornada, quando você entra em uma empresa, você tem que entrar ali para agregar e resolver os problemas que vêm surgindo para você e querer ir além, né? Como é que você faz para não desistir quando a pressão parece insuportável? Que a gente viveu pressões aí recentes insuportáveis e também na época que a gente estava transformando ali, entrando em construção ali da obra da clínica, a gente viveu pressões grandes também, né? O que é que te faz não desistir desses momentos? Ter muita clareza do que você quer, ter muita clareza do preço que você precisa pagar para ter o que você quer e ter muita clareza de quem você precisa se transformar para chegar aonde você quer. Então, isso para mim são 3 princípios que regem as pessoas que vão conseguir chegar onde querem. Só que o grande dilema da vida é que você precisa entender que a crise ela é necessária para te transformar. Quando você nasce, você está dentro da barriga da sua mãe, lá está bem confortável, está quentinho, os alimentos chegam na hora que você quer e não tem problema. Só que certo dia, alguma coisa acontece e você tem que sair de um lugar que estava confortável para um lugar desconfortável. E se você não tiver a capacidade de se adaptar a esse novo ambiente, você morre. Então, ou seja, ou você respira ou você morre. Certo momento, você começa a evoluir e você resolve querer começar a engatinhar. E aí você anda, você cai, você anda, você cai e você começa a andar. E ou seja, passar por as transformações que vão te causar desconforto, elas são necessárias para sua evolução. Perfeito? Se hoje você não tem os resultados que você deseja, você precisa entender que você não tem as ferramentas que você precisa para ter os resultados que você não tem. E isso faz parte da vida. Só que a vida, eu sempre falo que é igual uma estação de trem. Cada estação, ela tem regras. E essas regras precisam ser cumpridas. E para que você saiba quais são as regras, você tem que estudar as regras. Você tem que viver as regras para você cumprir essas regras. E a vida é desse jeito. Por isso que a gente precisa entender que cada tipo de pessoa, ela vai suportar determinada pressão. Porque nem todo mundo está disposto a chegar em determinado nível. E tá tudo bem. Só que eu quero algo grande, eu estou disposto a ir nesse algo grande e eu suporto o que for necessário para chegar onde eu quero. Então, isso é que me mantém firme nos processos. Só que, por isso que a gente começou o tema da live aqui, do podcast, que tem pessoas que não gostam da pressão, que tem medo da pressão, tem pessoas que gostam da pressão e tem pessoas que procuram a pressão. Isso é evolução. No início eu tinha medo. Toda vez que eu pressionava, eu bugava. Eu me estressava. Só que as pressões foram acontecendo todo o tempo da minha vida e eu comecei a gostar dela. Setembro do ano passado eu passei por uma das maiores pressões que eu já passei,
que foi na obra de ampliação da minha clínica. Eu fui roubado, eu fui enrolado, eu fui sacaneado, e aquilo ali foi o momento que eu mais me aproximei de Deus, e aquilo ali me espiritualizou e me deu forças que eu não tinha, as habilidades que eu não tinha. Esse ano, a gente passou por outra crise, setembro são os meses da crise, né, da gente. Só que esse ano ele deu muito melhor. Eu fui mais de boa, fui mais suave. Por quê? Porque a pressão, ela vai fazendo você moldar a tua forma de agir, a tua forma de modular. E agora eu vejo que eu não só gosto de pressão, como eu gero pressão nas pessoas. Então eu acho que é um processo gradativo, mas você tem que ter muita clareza dessas três coisas. O que você quer, o que você está disposto a fazer e em quanto tempo você vai entender que precisa suportar para chegar onde você quer. Perfeito. O que a pessoa pode fazer quando a nossa fé é testada? Vamos lá, primeira coisa, o que é fé, né? Fé é acreditar em algo que não se vê, tá certo? Então a primeira coisa é isso, você tem que acreditar em algo que você quer. Esse querer ainda não existe, então você tem que ter muita fé nisso. E existem 3 pilares que vão ajudar as pessoas a fortalecer a fé. Ou seja, fortalecer a fé é não desistir enquanto o que você pensou ainda não se materializou. Primeira coisa importante, aprender a lidar com o medo, né? Por quê? Porque o medo, ele é algo que vai enfraquecer a tua fé. Então toda vez que eu tomo uma decisão, eu vou ter medo. Porque aquilo ainda não aconteceu, eu não tenho as ferramentas, eu não vivi aquele processo, é uma nova fase que eu vou passar. Então, ou seja, quando eu tenho medo, esse medo vai enfraquecer a minha fé. E se enfraquece a minha fé, ele enfraquece a minha capacidade de agir para transformar o que ainda não existe em algo que existe. Perfeito? Então, como é que eu construo essa pílula anti-medo? Gerando um termo que eu chamo de capacidade produtiva de enfrentamento. Ou seja, capacidade produtiva de enfrentamento. O que é isso? Eu produzir estratégias no meu dia para enfrentar as coisas que tendem a me paralisar e que vão enfraquecer a minha fé. Então esse é o primeiro ponto. Como é que eu faço isso? Colocando em situações de crise. Eu me coloco na crise e enfrento a crise. Por exemplo, todos os dias de manhã eu faço questão de ligar meu chuveiro quente para sentir o que é uma água quente e eu tomar a decisão de inverter e colocar gelada e entrar. Ou seja, eu estou com vontade de tomar um banho quente, mas eu me coloco na decisão de enfrentar aquela vontade e entrar no banho gelado. Então isso é muito gostoso. Quando você sente a aguinha quentinha, aí você tem a opção de decidir botar ela gelada e cair na água gelada. Tem coisa melhor do que isso? Porque pra você, talvez, que tá tomando banho gelado porque o chuveiro tá queimado, é uma coisa. Mas você sentir água quente, você inverter ela e colocar dentro de uma água gelada de manhã, é bom demais. Porque você aprende a gerenciar o teu medo daquilo. Então isso é uma capacidade positiva de enfrentamento de coisas que te causam medo. Segunda coisa importante, você precisa gerenciar a tua ansiedade. O que é ansiedade? É quando você deposita em algo que você quer no futuro e que você não está agindo no presente para tornar isso palpável. Então, como é que eu gerencio isso? Disciplina. Então, quando você tem uma rotina de disciplina, você fica menos ansioso e, por consequência, você fortalece sua fé. Se eu quero algo no futuro, ou seja, algo que eu estou vendo na minha cabeça que não existe, e eu estou construindo uma rotina, disciplina, que está me aproximando da realização daquilo que eu estou tendo fé, eu estou fortalecendo a minha fé. Então a disciplina, ela é uma segunda estratégia que faz você romper com a ansiedade, que é um fator que enfraquece a tua fé. Terceira coisa importante é você desenvolver capacidades, né, e habilidades que vão favorecer a você construir estratégias que vão te aproximar do resultado que construiu dentro da tua cabeça uma ideia. Então essas são 3 coisas que eu utilizo para fortalecer a minha fé. Quarta coisa importante e para mim é das mais fundamentais. Você está próximo de Deus. Porque Deus, para mim, é a ferramenta que eu utilizo para fortalecer, para ser um homem melhor, para ser um homem mais produtivo, para ser um homem menos medroso, para ser um homem menos ansioso e para ser um homem mais disciplinado. Então, ou seja, estar perto de Deus através de leitura, estar comunicando com Ele o tempo inteiro, isso fortalece a tua fé, isso te torna uma pessoa melhor e te torna uma pessoa mais produtiva e, consequente, vai fazer você ter mais resultados na sua vida. Perfeito. Você falou muito aí, né, sobre a gente se colocar em crise. Mas o que é que você acha que é mais importante? A pressão externa que a gente vive ou a voz que vem aqui de dentro? Para mim, a pior de todas é a de dentro. Porque a externa, ela pode contribuir para a interna, mas é a interna que vai lhe dar a regra. E para mim, hoje, o que eu mais trabalho é isso. Por isso que hoje eu me aproximo, minha espiritualidade está mais forte, por isso que eu me aproximo mais de Deus. Por quê? Porque, principalmente para quem começa a ler a Bíblia, você vai ver lá que Davi, Salomão, vamos que mais aí, Jadião, várias pessoas da Bíblia, José do Egito, todos eles tiveram que viver a crise interna. A crise interna de saber que você foi ungido por Deus para ser rei e depois disso você foi perseguido.
né? Ser ungido por Deus, que o sol, a lua e a terra vai se curvar diante de você e você passar aí 13 anos na prisão e se preparar para isso. Então, quando você entende que a crise interna é a que vai fazer você se manter no lastro ali para conseguir alcançar aquele objetivo, é o que vai fazer você chegar ao que foi predestinado para você da melhor forma possível. Então, ou seja, quando você não consegue vencer sua crise externa, você fica um escravo do meio externo. Perfeito? Então, trabalhar isso é muito importante. Então, por isso que eu me coloco em situações de disciplina para fortalecer minha fé. Por isso, eu me coloco em situações de vencer o medo, por exemplo, com água gelada, né? Que não seria um medo, mas é uma crise, é viver uma crise. Por quê? Porque isso me ajuda a controlar a minha parte interna. Perfeito? Então, é basicamente isso aí. Perfeito. A gente tem percebido muito, né, como os jovens estão com a mente meio fraca para isso aí. E teve até um caso que aconteceu recentemente, ontem. A gente está buscando, né, um serviço para a gente prestar lá dentro da empresa. E eu mandei um áudio porque a pessoa estava demorando de me responder, sendo que eu estava ainda na fase de cotação. E aí eu perguntei, vem cá, quando a gente contratar o serviço, vai ser demorado assim também para você me dar assistência? Simplesmente a pessoa disse que não ia mais continuar seguindo o nosso fluxo de contratação. Porque eu fiz essa pergunta. Então, assim, eu tenho percebido que os jovens hoje, eles não aguentam a pressão. O que é que você diz para esses jovens? O que acontece? A pressão, a gente, como eu falei, são fases, tá bom? Quando você, na fase inicial, quando você é pequeno, o que você faz? Toda vez que você passa por uma pressão, você chora. Mas quando você aprende a enfrentar, né, a pressão, você começa a gostar da pressão. E quando você começa a gostar, você começa a ver que a pressão tá te favorecendo a crescer cada vez mais. E chega uma hora que você procura a pressão. Então, isso é muito doido, mas assim, quem vive o processo entende o que eu tô falando. Pois bem, a gente vive uma sociedade hoje que as pessoas têm um pai que às vezes dá tudo, né? Ou tem a condição que favorece a sempre tudo que você quer, você tem. E isso começa desde a infância. Se na infância você não foi forjado a lidar com a crise, a entender que vida de adulto é uma vida de responsabilidade, você vai chegar na fase adulta sendo aquele que a gente chama de aquele adolescente de 40 anos. Que não tá nem aí pra nada, que não tem responsabilidade com nada, que a culpa é do Estado, ou que a culpa é dos pais, ou que a culpa é do emprego. E que a culpa sempre é de todo mundo, menos dele. Então esse é o grande problema. Então, o que é que eu vejo hoje, né? O grande problema tá na base. Eu vejo isso na base. Tenho um filho de 4 anos e eu trabalho exatamente em cima disso nele. Eu coloco ele em pressão o tempo inteiro. E tá tão doido que, semana passada, tava brincando, ele caiu do patinete. Ele levantou rápido. Não aconteceu nada não. Tô de boa aqui, tô seguindo já. Então, tipo assim, ele tá tão normalizado com a pressão que ele não tá nem aí mais. Quer dizer que ele domina todas as áreas sob pressão? Não. Mas ele tá sendo forjado pra isso. Rafael, o bicho pegou. Eu já sou adulto, eu não sei lidar com isso, como é que eu faço? Construa ambientes de pressão pra você. Então, dá um exemplo. Toma banho gelado, que nem eu faço. Aquilo ali você tá aprendendo a lidar com a crise. A crise do querer e não poder. Eu sempre falo assim, é você começar a gostar de viver coisas que não te dão conforto. Aprender a gostar de viver no desconforto. Quando você aprende a viver no desconforto e gostar do desconforto, você entende que a vida de adulto é assim. Você acha que eu gosto de acordar às 4h31 pra ir malhar? Não gosto. Mas eu tenho que fazer isso porque é o que tem que ser feito. Você acha que eu gosto de fazer 3 lives por semana? Não, é porque isso tem que ser feito para chegar nos resultados que eu quero. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem uma responsabilidade com os nossos resultados e que essa responsabilidade entra nos compromissos do que eu tenho que fazer todos os dias para ter os resultados, a gente começa a entender que isso é vida de adulto. Vida de adulto não é fazer só o que a gente gosta, é fazer o que é necessário. E aí entra no que você falou. A pessoa, ela constrói um serviço, ela quer o cliente, mas ela não entende que quando você opta em ofertar um produto, o teu cliente está esperando de você, no mínimo, o que você entrega, no mínimo, no prazo que você disse que ia entregar, e, no mínimo, ser coerente com o que você cobra. Só que a gente está vivendo num mundo que as pessoas não querem entregar o que oferecem, não acham que tem que entregar no prazo, e acham que tem que cobrar caro e entregar pouco. Esse é o grande problema, porque isso está lá na base. Não entende responsabilidade, não entende que a pressão faz parte de quem está crescendo, não entende que o dinheiro está ligado a 2 coisas, e isso aqui para mim é o ponto mais importante. O dinheiro, ele tem uma relação direta com resultado e tem uma relação direta com comprometimento de entregar o que o cliente está buscando. E as pessoas esqueceram disso. As pessoas estão simplesmente focadas no dinheiro. Então essa pessoa aí, por exemplo, que você falou, ela oferta um produto, ela não quer entregar nem antes do contrato, e se doeu porque o cliente está cobrando o que ele espera
no mínimo, daquela empresa. Então, é aí que está o grande dilema da coisa. E aí, o que tem que fazer? Entender que vida de adulto é vida de responsabilidade. Verdade. Muitas pessoas, no momento de pressão, né, acaba não sabendo como seguir. Como é que você tem clareza mental em um momento de pressão? Você sempre teve essa clareza, assim, como agir no momento de pressão? Ou isso foi sendo construído? E como é que você faz hoje para poder ter essa clareza mental em um momento de pressão? Vamos lá, não, né? Porque eu era extremamente explosivo. Né? Eu ia falar aqui, mas eu achei melhor não. Mas exatamente isso. Mas isso é normal. É normal. Normal. É. Por isso que eu falo, é a estação. Na estação 1, eu aguentava a pressão da estação 1. Na estação 2, eu passei a aguentar a pressão da estação 2. E cada estação que eu passo, eu aprendo a lidar com a pressão daquela estação. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você pensa em empreender, você tem que entender que a vida do empreendedor é uma vida de desafios diários. Foi bem engraçado. Ontem ela bateu uma meta, parabenizei ela às 7 horas e falei assim, amanhã, dia 1º, as coisas começam tudo de novo. Pra você entender que às vezes a pessoa acha que chegou lá, ela agora vai relaxar. Não, não vai relaxar não. Você vai descansar hoje, vai dormir e amanhã começa tudo de novo. Essa é a vida do empreendedor. Então, por que eu falo isso hoje? Porque a vida é assim. A vida é uma roleta. Que você tá em cima e você tá embaixo. E você tem que entender que essa aqui, ó, faz parte da vida. Ponto. Então, ou seja, como é que eu aprendi a lidar com isso? Primeiro, me colocando na crise. Hoje eu gosto de entrar na crise para entender como eu reajo dentro dela. Depois que eu saio da crise, eu faço uma análise dela. Para entender aonde eu errei e onde eu posso melhorar. Quer dizer que toda vez que eu entro, eu vou sair melhor depois que eu analisar? Não. Aí o que eu faço? Aprendi, volto pra crise de novo. Eu gosto de entrar na crise hoje. Hoje eu procuro a crise. Perfeito? Por quê? Porque eu comecei a entender que não é sobre ter o conhecimento teórico de como agir na crise. É sobre ter o conhecimento teórico, entrar na crise, aplicar essa teoria e ver como é que eu reagi a essa crise. Pronto. Saio dela, analiso e volto. Ou seja, cada vez que eu entro na crise, eu saio dela melhor. Chega uma hora que eu começo a gostar. Falo assim, porra, tô aprendendo. Então a melhor coisa é isso. Rafael, mas será que eu vou suportar a mesma crise que você suporta hoje? Claro que não. Porque depende da fase que você tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa entender qual o nível de comprometimento que você tem com as responsabilidades que cabem para o lugar que você quer ir. Às vezes a pessoa quer estar no topo, mas ela entende que no topo tem um nível de responsabilidade muito grande. Que no topo, o nível de crise que você vai precisar entrar é muito maior, numa frequência muito maior e num ciclo muito maior. Então, primeira coisa, entender que é de forma gradativa. Segunda coisa, você ter clareza de onde você quer chegar para entender o tanto de problema que você vai ter que enfrentar. E lembrar que dinheiro, mais uma vez, está ligado à responsabilidade e tua capacidade de gerar resultados sobre as pessoas que te procuram para resolver problemas. Perfeito. Coragem, né? Não é a gente agir sem medo. Muito pelo contrário. É a gente agir apesar do medo, né? E me conta aqui, qual foi o maior risco que você já cometeu, assim, sem ter garantia? Quando eu abri minha clínica em 2021. Em meio à pandemia, né? Todo mundo recuando. E eu simplesmente falei assim, vou cair pra dentro. Vou abrir minha clínica. O que eu pensei? Vamos lá. Se eu não abrir a clínica, eu vou ficar esperando passar a pandemia, todo mundo vai querer fazer obra e eu não vou conseguir fazer a clínica a tempo. Se eu comer a pandemia, ela vai ter que acabar. Ela não vai passar a vida inteira, ou a gente vai morrer todo mundo, ou ela vai passar e as coisas vão voltar a normalizar. Então o que eu pensei? Vou começar a construir minha clínica agora. Quando a pandemia passar, eu vou estar com a clínica pronta e aí eu arregaço as mangas e, como diz Léo, clico e caio pra dentro. Só que tem muita gente que ficou com medo. Falou, você é louco, você vai abrir, vai construir a clínica em meio à pandemia? Eu falei, vou. Porque é exatamente isso. O que diferencia o maluco do gênio é o resultado. E eu sabia que eu era bom de resultado. Eu sabia que eu tinha uma ferramenta na mão chamada internet, que eu ia alavancar, né, a minha carreira profissional. E eu falei, eu tenho que estar com a clínica pronta. Então, pra mim, foi um dos momentos de mais dificuldade, foi aquele ali. Segundo momento foi quando eu fiz o vestibular e perdi. E eu tinha passado em odonto na época, eu tinha largado odonto. E aí eu falei, pô, vou voltar. E ali eu falei, pô, se eu fizer mais um ano e perder, eu vou perder um ano de fazer odonto. E ali eu tomei a decisão de continuar. Então é aquilo que você falou, é agir apesar do medo. Você não vai ter certeza de nada na vida. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. O resto é você agir apesar das incertezas. E é isso aí que move os resultados, né? Quanto maior o resultado, maior o risco. E ultimamente eu gosto muito dos riscos. Os riscos têm me dado vontade de continuar. Perfeito. A pressão, ela não chega, né, simplesmente perguntando se você está pronto, se você não está pronto, né? Simplesmente ela chega.
Você já falou mais ou menos aí coisas que você faz, mas como é que a pessoa pode se preparar para quando chegar uma crise na vida dela, ela tá com a mente blindada? Não tem, porque a crise não tem hora que chega. Ela vai chegar. Só que existe uma diferença, como eu te falei. À medida que você vai construindo a capacidade positiva de enfrentamento sobre as situações de adversidade que passam na tua vida, você vai construindo uma blindagem de suportar maior processo. É aquilo que eu te falei. A Mônica de 2019 não suportaria jamais o que ela suportou em setembro de 2025. Jamais. Eu tô falando porque eu conheci Mônica na fase inicial dela. Só que acontece, as coisas que ela foi passando foi blindando ela, foi fortalecendo ela, foi fortalecendo, e ela conseguiu passar por essa crise. Acredito que agora em outubro deve vir uma pior, pra ela se blindar Deus mais. é pra ela se mais. blindar. E é isso que vai acontecendo. E é aí que tá o jogo da vida. Quando você começa a olhar a crise como uma oportunidade de te fortalecer, você começa a gostar do jogo. Você começa a gostar do game. E aí é aquela coisa. Você gosta do game, eu gosto do game. Na hora da crise é bom? Não. Você se estressa? Me estresso. Mas depois que passa, eu falo assim, rapaz, consegui. A gente conseguiu superar. E olha que doido. Dentro da crise, você começa a performar. Ou seja, a Mônica que eu te falei que em 2019 que não conseguiria estar nesse ambiente, ela não só conseguiu vencer o ambiente, mas ela conseguiu performar e bater um recorde que ninguém até então tinha batido nesse ambiente. Então é sobre isso. A crise, ela forja você. E é na crise que revela o fraco, né? O fraco, ele corre. Vários fracos correram no meio do caminho. Nesse percurso meu, muita gente pulou fora, não aguentou a pressão. Mas os que suportam, eles vão se transformando. E aí entra uma coisa muito importante. Talvez você, que tá tendo resultado nesse momento, que tá me assistindo, que às vezes fica assim, porra, o nego tá me copiando. A pessoa tá me copiando aqui. Esquece. Quem te copia nunca vai ter a habilidade de quem passa pelo processo. As pessoas podem copiar o teu resultado, mas elas nunca vão conseguir copiar a tua mente, porque a mente, ela é forjada na crise. E não tem como você aprender a lidar com a crise sem estar dentro da crise. Então, eu tô falando isso porque eu já passei por essa fase, né, de ver colega me copiando assim, e copiando mesmo na lataria, igualzinho. E eu ficava chateado. Hoje eu não chateio. Eu vejo a cópia como dois motivos. Primeiro, a incapacidade da pessoa de conseguir criar personalidade para fazer o dela. E segundo, é um mérito. Ela me vê tão grande que ela se inspira em mim para fazer o que ela não consegue fazer sozinha. Então, esse é o jogo. Então, eu comecei a olhar a cópia bem assim. Eu mudei um pouco do tema aqui, mas eu acho que isso é gostoso, sabe? Porque só consegue ter o prazer da construção quem constrói. Quem copia nunca vai ter o prazer. Vai ser sempre uma cópia. Perfeito. Eu vou mais a fundo aí, que eu tinha feito uma pergunta que você meio que já respondeu, mas tipo assim, tem alguma coisa que você faz diariamente pra poder fortalecer essa sua coragem? É aquilo que eu te falei. É fazer o que precisa ser feito. Eu construo essa capacidade produtiva de enfrentamento. Por exemplo, todos os dias, 4h31, toca, levanta. Acabou, não tem conversa. Levantou, vai pro banheiro, volto, arrumo minha cama, vou pra academia, volto, banho gelado. Mas esse negócio do banho gelado que eu tô gostando agora é o seguinte: é botar quentinho, eu boto minha mão, sinto a água bem quente. Boto bem quente, sabe? Pra sentir assim. Aí depois eu viro, lá em casa a água ela vira assim. Ó. Aí eu viro, aí vem aquela água bem gelada. Aí eu entro, relaxo, falo assim, que delícia. E aí pronto. Então, ou seja, eu construo a crise. Porque isso é doido. Porque quando você tem a sensação da água quente e você opta em botar ela gelada, é você entrar na crise e gostar dentro dela. E aí eu crio um drive, eu não posso pular. Eu não posso respirar fundo, eu tenho que entrar e sentir o prazer daquela água gelada batendo em mim. Então aquilo ali é você performar na crise, gostar da crise. Então essas são as situações. Construção de disciplina, é construir na minha cabeça que tudo que eu falo eu faço. Então, ou seja, eu falo que vou fazer live quarta, eu vou fazer. Domingo eu cheguei de viagem, 8h45 e fiz a minha live, não quero nem saber. Vou fazer o que tem que ser feito. Ou seja, aprender que disciplina... é muito doido, aquilo que eu falei mais cedo aqui. Fé. Como é que constrói fé? Disciplina. Como é que constrói fé? Capacidade de enfrentamento do medo e capacitação técnica. Desenvolver ferramentas para que você fortaleça a sua fé. Porque com fé, você vai conseguir enfrentar todas as crises que vão se apresentar pela sua frente. Coragem não é sobre você vencer sempre, né? A gente nunca vai estar sempre vencendo. Mas é sobre você não abandonar o jogo. Que é o que a gente vive, né? A gente não abandona o jogo. E aí, em que momento você escolheu, assim, permanecer? E falar, não vou abandonar, eu vou seguir aqui meu destino. Vamos lá. Tem uma fase... Eu acho que isso é uma maturidade, né? A maturidade, ela vai sendo forjada na crise. 2014, eu tava na minha residência de cirurgia geral. Eu lembro que um dia de domingo, eu tava evoluindo os pacientes. Eu tinha 20 pacientes pra evoluir, era mais ou menos 7 da noite. Naquele dia me deu vontade de desistir. Eu falei, rapaz, domingo, 7 da noite, eu tenho 20 pacientes pra admitir, pra internar. Tenho que checar todos esses pacientes para operar no outro dia, porque vai ter os outros residentes vão precisar operar, precisa estar pronto.
Naquele dia eu falei assim, rapaz, não mereço não. Acho que eu vou largar isso aqui, vou voltar, vou pegar um PSF, vou dar um pontão e ficar de boa. Se eu tivesse feito isso, não teria chegado nem em 10% do que eu cheguei. E hoje, olhando pra trás, eu vejo assim, que o quanto você precisa enfrentar, sabe? Você precisa forjar você a entender onde você quer chegar. E o que me manteve ali, sem desistir, foi falar assim, ó, eu não quero voltar pra vida, que eu vejo um bocado de médico tendo. Eu quero estar exatamente onde eu estou hoje. Então, ou seja, quando você tem muito certo onde você quer chegar, e você começa a entender que pra chegar lá você tem que pagar um preço, e que esse preço é necessário pra te transformar na pessoa que você não é, pra ter a condição de suportar o lugar que eu estou hoje, isso te faz não desistir. Então, pra mim, ali foi um marco muito importante, foi aquele dia. Aquele dia ali me fez entender por que eu não posso desistir. E hoje é o que me mantém fazendo as infinidades de coisas que eu faço e me mantendo sem desistir. E talvez seja isso que te faz também se manter sem desistir. E é muito doido porque é o que você tá vivendo, é o que eu tô falando. As coisas não acontecem. Às vezes a pessoa acha que vai virar, não vai virar. Eu sempre falo com ela, tá perto. Eu não sei que dia vai ser, mas tá perto. E você tem que se manter firme. Então, você tem que se motivar. E hoje eu tenho que motivar as pessoas, né? A gente tem mentoria para médico, a gente tem alguns insights que a gente faz diários lá com os médicos mentorados para estimular eles a se manterem no prumo, né? Porque quando você passa a ser mentor, você tem que, além de se inspirar, para inspirar as pessoas através das suas ações, você tem que estar motivando essas pessoas a se manterem no processo até a chave virar. Então, ou seja, quando você consegue ser luz para inspirar outras pessoas também. Perfeito. A pressão sempre vai existir, né? Para encerrar aqui esse episódio, conta aí para as pessoas que estão passando por um momento de crise, por um momento de pressão na vida e tá pensando em jogar tudo pro alto, porque não sabe se isso vai valer a pena. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Primeira coisa, para você saber se vale a pena a pressão que você tá passando, você precisa saber para onde é que você tá indo. Para saber se essa pressão, ela faz parte das ferramentas que você precisa desenvolver para chegar onde você quer. Isso é muito importante por quê? Porque hoje eu não entro em qualquer pressão. Eu gosto da pressão, eu procuro a pressão, eu gero a pressão, mas eu só entro em pressões que estão na direção para onde eu quero ir. Não sei se ficou claro. Vamos lá. Eu quero ser um médico empresário, eu quero ser mentor de médicos. Quando uma situação de pressão se apresenta dentro da minha vida, isso aqui, se eu conseguir passar por essa crise, isso aqui vai me aproximar do lugar que estou indo? Vai, então eu entro. Se isso aqui não vai me aproximar do lugar que eu quero ir, eu não entro. Vou te dar um exemplo. Várias vezes me chamam, porque você não faz mestrado, faz doutorado. Isso aqui vai me aproximar onde eu quero ir? Não, então eu não vou entrar. Então, ou seja, o que vai te ajudar a entender o quanto a pressão é importante e o que vai te ajudar a saber se essa pressão faz parte do jogo é saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde está indo, você não sabe nem o que você precisa passar e suportar para chegar lá. Então, a primeira coisa é ter muita clareza da direção. Para onde você quer ir? Qual é seu alvo? Segunda coisa, entender que toda pressão, ela é uma oportunidade que Deus está te dando de adquirir ferramentas para te levar para o próximo nível, para te levar para a próxima fase. Terceira coisa importante, vão existir pressões que são mais demoradas e pressões que são mais curtas. Todas elas são importantes, todas elas vão te ensinar. E mesmo que às vezes você passe por ela, isso te cause prejuízo, pensa assim, ó, eu paguei para aprender. Então a pressão é um pagamento que você precisa fazer para desenvolver a habilidade para ir para a próxima fase. Então, segue firme, encontra a tua direção e lembra, a pressão faz parte do jogo. Se não tem pressão, é porque não está tendo transformação. E se não tem transformação, não vai te levar para o resultado que você busca. Maravilha. E não vamos esquecer dos nossos patrocinadores desse episódio aqui, né, Rafael? Diga aí. Hoje o patrocínio vem da Clínica Tempo, uma clínica especializada no tratamento de varizes aqui em Feira de Santana. Uma das referências hoje no tratamento de varizes com resultado e resultado duradouro. E também patrocinado pelo treinamento Método VXR, que é um treinamento para médicos especialistas focado em marketing, gestão e vendas. E se você quer saber mais, se você é médico que está assistindo e quer saber mais, link está aqui embaixo. Se você tem varizes, quer ter um atendimento premium, quer ter um resultado diferenciado, aqui embaixo também está o contato para você agendar sua consulta. Maravilha. E se você gostou desse episódio, que foi de explodir a cabeça, manda para aquela pessoa que precisa ouvir esses conselhos. Curte esse episódio, comenta o que é que você achou. E se não seguiu, passa a seguir, clica aqui embaixo, segue, porque isso é extremamente importante. Toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente tem um episódio aqui para vocês. Sempre um episódio que vai gerar transformação, que vai te tornar uma pessoa melhor. E claro, a gente se vê no próximo episódio. Show.